Convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias, mais uma vez, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 ao 47. Nós já fizemos a leitura desse texto, antes desse último louvor, e eu quero só relembrar aos irmãos aquilo que já temos visto nesses últimos domingos, nesses últimos encontros que tivemos aqui, dessas últimas reuniões de adoração a Deus. Nós estamos estudando aqui na Palavra de Deus, aprendendo através dessas mensagens que estão sendo transmitidas aqui, algumas verdades a respeito da igreja bíblica. E nós começamos a ver essas verdades a partir do versículo 41 do capítulo 2 do livro de Atos. E nós vimos que a igreja bíblica, ela praticava o batismo e ela tinha também uma preocupação com a membresia. Nós vimos aqui no capítulo 41 o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então nós aprendemos que por meio do batismo nós temos um sinal de confissão de fé. Aqueles que recebem a palavra de Deus, eles são batizados professando a sua fé em Jesus Cristo. E nós vimos na segunda metade do versículo 41 que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nós aprendemos com essa informação que houve uma preocupação de Lucas, o autor do livro de Atos, de registrar um número aproximado da quantidade de pessoas que naquele dia agregaram-se à igreja. E nós aprendemos também no versículo 42 que a igreja bíblica, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Nós já vimos que a doutrina dos apóstolos são os ensinos que os apóstolos deixaram inspirados pelo Espírito Santo, que hoje nós temos aqui registrado no Novo Testamento. E a igreja bíblica também, no versículo 42, perseverava na comunhão. Nós já vimos que essa comunhão é o participar uns com os outros, juntos das coisas de Deus. E nós vimos que eles perseveravam no partir do pão, ou seja, na prática da ceia do Senhor. E nós vimos também que eles perseveravam nas orações. E nós fizemos aqui uma exposição de como é as orações bíblicas, de como é a oração apresentada nas Escrituras. Nós vimos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia, de ser um homem de oração, e nós vimos que é uma prática da igreja bíblica estar em oração. E no culto passado, na nossa reunião passada, nós tivemos uma apresentação do versículo 43, onde nós expomos a primeira frase do versículo, que diz o seguinte: e em toda a alma havia temor. E nós vimos que o quanto que é importante esse temor para a igreja cristã, para a igreja bíblica. E como eu havia prometido na reunião passada, hoje nós trataremos dessa segunda metade do versículo 43, que diz o seguinte: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E o tema da mensagem de hoje é exatamente isso: maravilhas e sinais. É sobre isso que nós vamos nos aprofundar aqui, olhando para as Escrituras e aprender o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito deste ponto. Maravilhas e sinais. A igreja bíblica, ela reconhece a existência de milagres. Gente, a expressão maravilhas e sinais é uma expressão que aponta para os milagres.
Então, nós podemos dizer que a igreja cristã, a igreja bíblica, ela é uma igreja que crê em milagres. Não é uma igreja baseada apenas nas ciências naturais. Não é um grupo de pessoas que baseia a sua conduta apenas aos que os olhos veem, mas a Igreja de Cristo é um grupo de pessoas que crê no sobrenatural, naquilo que vai além do natural. É uma igreja que crê, é um povo que crê que há um Deus todo-poderoso, que tem o poder de realizar ações que vão muito além da compreensão humana. A igreja bíblica, ela crê em milagres. Para iniciar aqui a nossa observação a respeito das maravilhas e sinais, é importante a gente observar o seguinte: esta expressão, maravilhas e sinais, é o que é tecnicamente chamado de endíades. O que é uma endíades? É uma expressão que tem origem lá no grego, que traz a ideia de um por meio de dois. Ou seja, é quando você vai explicar uma coisa usando duas palavras para explicar aquela mesma coisa. Tá? Então, é uma única ideia por meio de dois termos conectados. No caso de maravilhas e sinais, os termos se complementam para destacar os aspectos diferentes dos milagres. Então, a expressão maravilhas enfatiza o aspecto admirável e impressionante dos milagres. Então, quando alguém vê um milagre, é natural que aquela pessoa ela fique maravilhada, ela fique espantada com aquele evento que aconteceu. Imagine você estar andando junto com os discípulos de Jesus lá no primeiro século, seguindo ao Senhor Jesus Cristo e vendo com seus próprios olhos os sinais e maravilhas que Jesus fazia, os milagres que ele realizava. É óbvio que você ia ficar maravilhado com aquilo. Então, maravilhas é uma expressão que é usada para se referir a esse aspecto dos milagres, ok? Algo que nos deixa maravilhado, espantado. E a expressão sinais ressalta o propósito simbólico por trás do ato. Como assim? O aspecto simbólico por trás do ato. Gente, os milagres que Deus realiza na Bíblia, eles têm propósitos. Não são milagres realizados a esmo, sem qualquer finalidade. Eles têm propósitos. Um exemplo bem claro disso é que os milagres que Jesus realizava servia para confirmar que ele era o Messias. Tanto é assim que os próprios apóstolos, logo após Jesus ter subido ao céu, eles começaram a pregar lá a partir de Atos capítulo 2, e em um determinado momento, quando eles estão pregando aos judeus, eles dizem o seguinte: olha, nós estamos pregando aquele Jesus Cristo a quem vocês crucificaram, aquele que fez entre vocês vários sinais, várias maravilhas. Isso serve para autenticar a pessoa de Cristo como sendo o Messias, e isso serve também para autenticar a mensagem que Jesus pregava. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, ele era alguém muito importante entre os judeus, e ele vai conversar com Jesus de noite, escondido, de madrugada, para que ninguém visse ele indo lá conversar com Jesus, para que aquilo não causasse escândalo entre o povo, porque Nicodemos era alguém muito importante. E quando ele chega para conversar com Jesus, uma das coisas que ele fala é o seguinte: olha, Jesus, as coisas que você faz, as coisas que o Senhor faz, não são coisas deste mundo. Não tem como alguém ver os sinais que você realiza sem saber que aquilo vem da parte de Deus. É óbvio que vem da parte de Deus. Então, os sinais, as maravilhas servem para confirmar isso. É por isso que usa-se essa expressão maravilhas e sinais conectadas uma com a outra. Então, sempre na Bíblia, quando vocês lerem essa expressão maravilhas e sinais, como nós vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 43, nós estamos nos referindo aos milagres, aos eventos que vão além das coisas naturais, ok? Existe outra palavra também que normalmente é usada, conectada a maravilhas e sinais, que é a palavra prodígio.
Então, maravilhas, sinais e prodígios são palavras que estão apresentando aspectos importantes a respeito dos milagres, ok? Para ficar mais ilustrado para vocês, para ficar ainda mais didático, eu trouxe aqui a definição de 2 dicionários bíblicos bem básicos, tá? O dicionário da Bíblia de Almeida, ele traz a seguinte explicação sobre a palavra maravilha. Ele diz assim, ó, ato ou fato extraordinário realizado por intervenção divina. É um milagre, um sinal, um prodígio. Como é que esse dicionário define sinal? Sinal, ele é um milagre que mostra o poder de Deus. E como é que ele define a palavra prodígio? Ele diz que é um milagre, uma maravilha. Então, no contexto bíblico, dentro desse contexto que nós estamos tratando aqui de milagres, essas palavras são como que sinônimas e são como que complementares. Elas complementam umas às outras se referindo aos milagres. E o que é um milagre? Nós temos aí o dicionário bíblico ilustrado Crescer, da editora Geográfica. Ele diz que o milagre, a palavra milagre vem do latim miraculum, isto é, aquilo que causa admiração. Então o que é um milagre? É aquilo que causa espanto, admiração. É algo que vai além do nosso entendimento humano. No Novo Testamento, são encontrados 3 termos principais. Dunamis, milagres, semeiam, sinal, e teras, prodígios. Então, mais uma vez, maravilhas, sinais e prodígios. Sabendo disso, sabendo que é uma maravilha e um sinal, sabendo o que é que isso se representa, agora sabendo que esta frase do final do versículo 43 de Atos capítulo 2, maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, sabendo que isso é a mesma coisa que dizer que milagres eram feitos por meio dos apóstolos, agora nós vamos prestar atenção em coisas muito importantes. Este assunto, o assunto de maravilhas e sinais, era para ser algo simples entre os cristãos. Todo cristão bíblico, todo cristão que crê na Bíblia, ele crê em milagres. É algo simples. Mas no mundo em que nós vivemos, atualmente, século XXI, nós passamos por várias transformações na história humana. E 2 coisas aconteceram nesses últimos séculos que mudaram o entendimento das pessoas a respeito do que é um milagre. Mudaram o entendimento das pessoas a respeito do que são as maravilhas e os sinais. E eu gostaria de apresentar para vocês esses problemas. Eu peço licença para falar com vocês por meio de alguns termos técnicos, mas eu vou explicar para vocês o que significa esses termos, tá? Por que é importante a gente entender esses termos? Porque são termos que são usados pelos teólogos atuais, são usados pelos mestres que estão ensinando nas igrejas, são usados por professores em seminários, são usados por cientistas da religião, e é importante que a gente conheça o significado desses termos, para que não possamos cair no erro. Porque muitas vezes esses termos parecem algo bonito, algo legal, mas a gente tem que ter cuidado com isso. O primeiro termo que eu gostaria de tratar com vocês é uma expressão teologia liberal. Alguém já ouviu essa expressão? Teologia liberal? Conhecido também como liberalismo. Tá? Conversando com alguns crentes, com alguns servos de Deus, a gente percebe que o entendimento das pessoas sobre o que é o liberalismo, o entendimento popular das pessoas sobre o que é o liberalismo, está equivocado. Muita gente pensa que teologia liberal ou liberalismo é aquela teologia que está tudo liberado. O cristão pode viver como quer, pode viver em pecado, pode viver da forma como quiser, pode viver em promiscuidade. Gente, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Isso nada tem a ver com teologia liberal. Essa frase teologia liberal não significa isso. Não está ligada às suas práticas morais, não está ligada às suas práticas do dia a dia. A teologia liberal é algo que está ligado
ao pensamento filosófico, à teoria teológica, e não à prática em si. Quando a gente vê uma pessoa que vive em promiscuidade e diz que isso está correto, a expressão correta para se referir a isso é libertinagem. Essa pessoa vive em libertinagem. Tá ok? Mas a palavra teologia liberal, ela se refere a um grupo de pensamentos, um grupo de teorias teológicas que surgiu no século XIX. Tá? Século XIX vai lá de 1800 a 1900, tá? Esse é o século XIX, ok? Nesse século, houve muita influência do racionalismo, do pensamento científico que estava nascendo na época, uma ciência naturalista, tá? E as pessoas, os pastores, os teólogos, eles começaram a olhar com mais carinho para a ciência natural que estava surgindo na época, e eles tentaram juntar a fé cristã com a ciência que estava surgindo na época. Só que quando eles fizeram isso, ao invés deles conciliarem a verdadeira fé cristã com a verdadeira ciência, o que foi que eles fizeram? Eles colocaram a fé cristã debaixo das explicações científicas que surgiram na época. Um exemplo, surgiu na época a famosa teoria da evolução. Nós, como cristãos, nós não cremos na teoria da evolução. Nós não cremos que o mundo surgiu por um acaso e que os seres vivos eles evoluíram de tal forma ao longo de milhões e milhões e milhões de anos até chegar ao que nós somos hoje. Nós não cremos nisso. Nós cremos pelas Escrituras Sagradas, com base na fé cristã, que Deus criou os céus e a terra. E Ele nos fez seres humanos prontos. Nós cremos nisso. Só que esses teólogos do século XIX, eles resolveram fazer o seguinte. Olha, isso aqui eu falando de forma como supostamente teria sido. Eu sou um pastor. Esse teólogo lá do século XIX estava pensando assim, eu sou um pastor, eu recebo meu salário do Estado ou da igreja, mas eu estou estudando esse negócio aí de evolução e eu estou achando algo interessante. E eu acho que foi desse jeito aí mesmo, a evolução está correta. Mas eu não quero perder o meu salário de pastor, o meu salário do Estado. Então eu vou tentar conciliar essas duas coisas. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou alegorizar a Bíblia e tentar fazer com que a Bíblia se encaixe na teoria da evolução. Então eles começaram a explicar, esses teólogos que pensaram dessa forma, eles começaram a explicar que, por exemplo, a Bíblia, ela contém mitos. A Bíblia, ela contém histórias extraordinárias que nós devemos considerá-los como mitos. A história da criação lá de Gênesis seria um mito. Não teria sido literalmente daquela forma. Seria apenas uma forma de demonstrar uma mensagem. Mas não é um relato histórico. Não é um relato científico. E assim esses teólogos começaram a pensar. E o que foi que eles fizeram? Eles abandonaram a fé na infalibilidade e na inerrância da Bíblia para abraçar as teorias científicas que surgiram na época. Então, surgiu aí um conflito dentro da igreja. Não foi um conflito fora da igreja. Não foi os cientistas evolucionistas que estavam brigando com a igreja. Eram cristãos, entre aspas, que se diziam grandes teólogos, professores de seminários, que estavam empurrando goela abaixo do povo da igreja essas teorias naturalistas da criação. E para fazer isso, para fazer com que as pessoas aceitassem essas teorias, eles começaram a atacar as escrituras, dizer que as escrituras não são inerrantes coisa nenhuma, dizer que as escrituras não são infalíveis, começaram a procurar supostas contradições na Bíblia, começaram até a duvidar da historicidade de Jesus Cristo. Começaram a pensar o seguinte, será que Jesus realmente existiu?
Será que ele é um personagem histórico real? Será que temos como provar isso cientificamente? Ora, se não temos como provar cientificamente, então é um mito. Então, a teologia liberal, ela trouxe esse tipo de pensamento para dentro das igrejas. Ela começou nos seminários e ela entrou dentro das igrejas. E isso, quando chegou nos Estados Unidos, causou um profundo racha na igreja cristã. Porque alguns pastores, também bem intelectualizados, homens estudados, também conhecedores da ciência, começaram a perceber essas infiltrações de doutrinas que rejeitavam as verdades bíblicas. E eles começaram a combater essas doutrinas. E aí surgiu a famosa briga teológica entre a teologia liberal e o que nós chamamos de fundamentalismo bíblico ou fundamentalismo cristão. Isso aconteceu no século XIX. Essa briga foi tão grande, gente, que houve julgamentos lá nos Estados Unidos relacionados a essas questões. Havia briga nas escolas entre os pais, entre o Estado, entre os pastores, entre os professores, para saber se deveriam ensinar a teoria da evolução ou deveriam ensinar o criacionismo bíblico. E algumas escolas ensinavam o criacionismo bíblico, outras escolas já ensinavam o evolucionismo. E aí houve grandes disputas. E aí houve essa briga entre a teologia liberal e o fundamentalismo. Então foi uma guerra entre a ciência versus o cristianismo, foi uma guerra entre a experiência versus a Bíblia, foi uma disputa entre o sentimento versus as doutrinas cristãs, foi um conflito entre a razão versus os milagres. Eu falei tudo isso para vocês, esse contexto histórico, para que vocês entendam. Hoje, por conta dessa influência da teologia liberal, há pastores que estão pregando nos púlpitos das igrejas, que se você perguntar para ele se ele acredita em milagres, ele vai dizer que não. Talvez ele não diga assim, de forma descarada, eu não acredito. Mas aperte ele, que ele vai soltar a verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma certa comunidade cristã, né, que estava se reunindo de forma semelhante como nós nos reunimos aqui. E lá tinha um certo pregador, um homem muito simpático, um homem muito educado. E eu comecei a visitar aquelas reuniões. E eu comecei a gostar das reuniões e tudo. Mas eu já conhecia bastante de Bíblia e eu pensei o seguinte: antes de eu se juntar a este grupo, eu quero saber se eles creem na Bíblia de verdade. E eu marquei uma reunião com esse pregador e fui conversar com ele. E eu cheguei para ele e disse assim: irmão, você crê na Bíblia? Aí ele, claro que eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Aí eu disse, eu vou fazer a mesma pergunta com outras palavras. Você crê que a Bíblia é inerrante e infalível e que tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de Deus? A pergunta que eu fiz foi a mesma, só que com outras palavras. E aí ele disse o seguinte: não é bem assim, não. Aí eu, como assim, meu amigo? Não é bem assim, né? Eu já não tratei mais como irmão, agora como amigo, né? Peraí, parece que a fé dele não é igual à minha, né? Mas como assim, meu amigo? Não é assim. E ele foi explicar, não, ao meu ver, assim ele dizendo, tá? Ao meu ver, essas passagens na Bíblia que Deus manda o povo de Israel invadir outro povo e exterminar aquele povo, matando todas as pessoas, eu acredito que isso aí não foi Deus que mandou fazer isso aí, não. Aí eu perguntei para ele, mas a Bíblia está dizendo que foi Deus que mandou. Ele, não, mas não é bem assim não, a gente tem que interpretar usando um método científico, histórico, tem que entender que aquilo ali é uma alegoria, é um mito, é não sei o quê. Aí eu, não crê na infalibilidade das Escrituras. E eu fui convidado a pregar numa das reuniões deles, e eu vou fazer um teste final. Eu vou pregar uma doutrina básica do cristianismo, e eu quero ver qual é a reação deles. E eu escolhi um texto bíblico para apresentar a doutrina fundamental do cristianismo, que é Jesus é Deus e, ao mesmo tempo, Jesus é homem.
Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. E eu preguei um sermão, as pessoas que ouviram o sermão gostaram, e logo em seguida, quando eu acabei o sermão, eu me sentei no meu local, o pregador pegou o microfone mais uma vez para encerrar a reunião, e ele disse o seguinte: olha, foi boa a mensagem do irmão, mas só deixando claro que eu não acredito que seja possível que um ser seja 100% Deus e 100% humano. Porque isso está fora da lógica. Se é 100% uma coisa, não tem como ser 100% outra. Obviamente, está além da lógica. Mas é assim que você percebe quem crê e quem não crê. Um tempo atrás eu li um livro, e o título do livro era muito interessante, era um livro sobre arqueologia bíblica. Um livro bem antigo, chamado E a Bíblia Tinha Razão. E na época que eu li esse livro, eu era um novo convertido, e eu achei muitas coisas estranhas naquele livro, mas eu não entendia porque eu achava estranho, e logo em seguida, estudando mais, eu fui perceber por que eu achava estranho. Porque naquele livro, eles tentavam provar os eventos bíblicos através da ciência. Nada contra, é óbvio. Nós podemos procurar as cidades bíblicas, nós podemos procurar informações sobre os personagens bíblicos, tudo bem. Agora, eu vou trazer um exemplo que não necessariamente estava nesse livro, mas só para vocês entenderem. Todos aqui creem que Moisés atravessou o Mar Vermelho junto lá com o povo, né, saindo lá, fugindo do faraó, né, do povo egípcio. Todos nós cremos nisso, né? Todos nós cremos que esse evento foi um evento milagroso. Todos nós cremos nisso. Mas não é difícil você colocar aí no YouTube documentários sobre esse evento, em que pessoas vão tentar explicar esse evento de forma natural. Não, você tem que entender que por onde eles passaram era mais raso, aquele período do ano a água estava mais baixa, e é possível que tenha ocorrido um vento forte, e o vento forte abriu o mar de um lado para o outro, e eles passaram ali pelo meio. Gente, isso é teologia liberal. É tentar mostrar o que está além do que é mostrável por meios naturais. Uma coisa eu digo para vocês, não tem como você provar cientificamente como é que um homem consegue andar sobre as águas. Não tem como você provar cientificamente como é que um homem transforma água em vinho. Não tem como você provar cientificamente como é que um homem traz de volta à vida outro homem que estava morto e que já estava há alguns dias morto, que já estava apodrecendo, já havia mau cheiro. E Jesus ressuscita aquele homem. Gente, a fé cristã chama isso de milagre. É uma ação divina, foi um milagre, é uma maravilha, é um sinal. Não tem como se explicar isso de forma natural. Alguns tentam falar até da ressurreição de Cristo. É possível que Jesus tenha tomado algum produto químico, algum remédio, que ele tenha dormido por 3 dias e só acordado depois desses 3 dias. O que a Bíblia diz é que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou ao 3º dia. Ou você crê nisso ou não crê. É simples assim. Nós, como igreja bíblica, nós cremos em sinais e em maravilhas. Mas existe outra coisa também que aconteceu nos últimos séculos também. Esse já no século XX. Agora já não é mais algo relacionado à teologia liberal, mas é outro grupo que surgiu no século XX. E já o problema agora já não é mais crer em milagres. O problema agora é dizer que tudo é milagre. Tá? Esse grupo, ele surgiu como uma consequência do desenvolvimento das igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais surgiram no final do século XIX, início do século XX. Surgiu-se aí, ao longo dos anos, várias vertentes do pentecostalismo. Uma delas é o neopentecostalismo, e uma dessas vertentes é o chamado Evangelho da Prosperidade, que lá nos Estados Unidos é conhecido como o movimento Palavra da Fé ou movimento de confissão positiva. É um movimento que fala que você, por meio da sua palavra, tem o poder de transformar as coisas de forma miraculosa.
E sobre isso nós também temos que ter cuidado. E em resposta a isso, surgiu outro movimento. Um movimento dentro das igrejas tradicionais. E aí começou outra guerra, outro conflito, outro debate. Um debate entre a experiência e a doutrina cristã tradicional, um debate entre os sentimentos e a autoridade da Bíblia, um debate entre o continuismo radical versus o cessacionismo moderado, um debate entre esse movimento Palavra da Fé, Confissão Positiva versus a soberania divina. É um debate enorme dentro da igreja. Não é um debate contra as pessoas de fora da igreja, é um debate dentro da igreja. E tudo isso envolve este assunto, maravilhas e sinais. E o que é que eu quero falar com vocês aqui neste ponto? A gente vai já abordar isso de uma forma mais completa. O fato de a gente crer em milagre não significa que a gente crê em qualquer coisa. Ok? Preste bem atenção nisso. O fato da gente crer em milagre, da gente orar por milagre, da gente orar para Deus intervir e curar as pessoas, da gente orar para Deus exercer seu poder de forma sobrenatural, o fato da gente crer nisso não significa que qualquer um que aparece por aí dizendo um curandeiro, se dizendo um curandeiro, se dizendo aquele que tem um dom de cura, se dizendo que aquele que tem um dom maravilhoso, isso não significa que a gente crê em qualquer coisa. Essas manifestações espirituais, elas devem estar de acordo com as Escrituras. Não é coisas feitas de qualquer forma. Tem que estar de acordo com as Escrituras. Então perceba, o grande debate em relação a isso é um debate entre os sentimentos e a Bíblia. Como assim entre o sentimento e a Bíblia? O teólogo liberal, e boa parte dessas pessoas que adotam essa confissão positiva, eles dizem assim, olha, eu sinto que é assim. Eu sinto no meu coração que o correto é fazer dessa forma. E a gente chega e diz assim, mas amado, a Bíblia está dizendo o contrário. Aí ele, não, mas o que eu sinto, o relacionamento que eu tenho com Deus, vai além do que a Bíblia nos ensina. E aí é um perigo grande. Eu, na minha humilde opinião, dentro do que eu tenho pesquisado, eu percebo muitas semelhanças entre a teologia liberal e esses movimentos modernos. Ah, irmão, mas eles são muito diferentes. Um não crê em milagre e o outro crê que tudo é milagre. Mas os dois se baseiam, não nas Escrituras, nas suas próprias experiências. Eles se baseiam nos seus próprios sentimentos. Eles se baseiam na própria experiência pessoal deles. Certa vez eu conversando com um amado irmão a respeito do dom de línguas. É um dom maravilhoso. É um dom que vai além da capacitação humana. É um dom que vem da parte de Deus. É um milagre, é algo sobrenatural. E eu conversando com esse irmão, eu disse, a gente conversando sobre a questão de continuismo, cessacionismo, se os dons continuaram ou não, e a gente conversando e eu, irmão, se continuou ou não, se é continuismo ou cessacionismo, o ponto é o seguinte, a Bíblia, ela nos dá diretrizes de como o dom de línguas deve ser realizado na igreja. A Bíblia deixa bem claro, tem que haver intérprete, se não tiver, fique calado. E se for falar, fale 1, 2, quando muito 3, e um fale após o outro. É como está lá em 1 Coríntios capítulo 14, existem as diretrizes. Mais de uma vez, eu conversando com pessoas do movimento pentecostal, mais de uma vez eu ouvi a seguinte resposta: você está errado, porque você não pode prender o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se manifesta, não tem como controlá-lo. Não tem como você prender o Espírito Santo. Você não pode impedir a ação do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, mas não foi o Espírito Santo que registrou essas palavras por meio do apóstolo Paulo? Das duas, uma. Ou eles acreditam no Espírito diferente do que eu acredito, que é o Espírito Santo das Escrituras, ou a gente tem duas fés separadas. O cristianismo deles é outro. Então, às vezes, irmãos, o debate, ele vai além de um debate entre irmãos. Às vezes você está debatendo com uma pessoa que crê em outra religião, que crê em outras práticas.
O cristianismo bíblico, ele crê na Bíblia. O cristianismo bíblico, ele crê em milagres. E esses milagres são conforme a Bíblia descreve. Então, só para fazer um apanhado a respeito disso, dos milagres, das maravilhas, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. A igreja bíblica acredita em milagres. Eu vou repetir para ficar mais uma vez fixado na sua mente. A igreja bíblica acredita em milagres, em sinais, em maravilhas, em prodígios. Ok? A Bíblia está cheia disso. A gente vai ver isso. A teologia liberal e modernista não é cristianismo bíblico. Por mais que o seu pastor, o seu mestre em teologia, quem for, por mais que ele conheça arqueologia, história, ciências naturais, biologia, química, o que for, se ele não crê no sobrenatural, na ação divina, que vai além do que é natural, a fé dele é diferente da nossa. A religião dele é outra. Vários teólogos de linha tradicional já deixaram bem claro, a teologia liberal não é uma teologia cristã, é outra religião. E como diz o famoso Hernandes Dias Lopes, creio que todos aqui conhecem, onde a teologia liberal entra, ela mata as igrejas, ela destrói as igrejas. O que acabou com o cristianismo na Europa não foi outra coisa não, irmãos, foi cristianismo liberal. Teologia liberal. Mas na Bíblia nós temos o seguinte, nós temos 4 momentos muito interessantes a respeito de sinais e maravilhas. Você tem dúvida de que a igreja bíblica, a igreja cristã, ela crê em milagres? Eu quero só lembrar vocês que no período de Moisés, nós tivemos vários eventos sobrenaturais. No período de Elias e Eliseu, nós tivemos vários eventos sobrenaturais. No período de Jesus e no seu ministério aqui na terra, nós tivemos vários eventos sobrenaturais. No período dos apóstolos e da igreja primitiva, como nós lemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 43, nós tivemos maravilhas e sinais sendo feitas por meio dos apóstolos. Eu vou passar aqui rapidamente e ler algumas passagens bíblicas para vocês, tá? Só para fixar na mente de vocês, eu vou ler bem rápido. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, mas é importante que vocês alimentem a mente de vocês e os corações de vocês com a palavra de Deus, sobre o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Observe só. O texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 3, falando aqui lá do período de Moisés, lá do período do Êxodo, o texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 3, diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Prestem bastante atenção agora no versículo 3. Olha o que é que Deus está falando. Ó. É Deus falando. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Mais um texto. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32 ao 35, falando a respeito ainda desses sinais e maravilhas lá no tempo de Moisés. Olha a pergunta de Deus ao seu povo. Olha que maravilha, olha que coisa incrível. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Desde uma extremidade do céu até a outra se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais houve coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouvistes e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos.
A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Provas, sinais, milagres, coisas espantosas Deus fez para libertar o povo de Israel do Egito, para demonstrar o seu incrível e infinito poder sobre as nações. Olha o que diz mais, Deuteronômio capítulo 6, versículo 21 ao 23. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, e o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Deuteronômio capítulo 6, versículo 21 ao 23. Sinais, maravilhas. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Agora vamos focar a nossa atenção no período dos reis. Vamos pular algumas gerações e vamos olhar lá para o período dos profetas. Nós temos aqui o exemplo de Elias e Eliseu. Tá? Resumindo aqui, vocês estão vendo aí o slide, a gente não vai ler um por um, senão a gente vai passar a noite aqui vendo essas maravilhas, esses sinais. Mas falando de forma resumida, Elias realizou 8 milagres, Eliseu 14 milagres. Ambos confirmaram a autoridade do Deus de Israel em períodos de apostasia, usando sinais, maravilhas, prodígios para revelar sua soberania. Entre os sinais realizados por Elias, tem um que eu acho muito interessante, que é quando ele faz fogo descer do céu. Ele ora a Deus e fogo desce do céu. Em 2 momentos. Um é quando ele desafia os falsos profetas e os falsos deuses a consumir o holocausto. E ali Deus demonstra o seu poder, são sinais e maravilhas. E em outro momento, numa guerra. Vai um povo lá, um exércitozinho lá, querer prender o Elias, querer intimidá-lo. E ele ora e faz fogo descer do céu e destrói aquele exército. No caso de Eliseu, nós temos muitas também maravilhas sendo feitas, mas uma que me chama muita atenção é que depois de Eliseu morto, o seu corpo, ou o corpo de um homem morto é lançado na sepultura de Eliseu, e quando aquele corpo toca o corpo de Eliseu, ele ressuscita. Olha que maravilha! Imagina só. Gente, é algo espantoso. Mas não para por aí. Vamos para o Novo Testamento. Vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro período na história, meus irmãos, de tão grande poder e manifestação miraculosa como aquele que Cristo esteve presente aqui nessa terra. Eu vou resumir aqui tudo, tá? Eu vou deixar aí o slide aí. Quem quiser anotar todas as referências, depois eu passo para vocês. Mas teve a cura de um leproso, teve a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico de Cafarnaum, a cura do homem da mão ressequida, a cura da mulher com fluxo de sangue, a cura de 2 cegos, a cura do mudo endemoniado, a cura do cego de Betsaida, a cura do cego de nascença, a cura da mulher encurvada, a cura do hidrópico. O hidrópico é aquela pessoa que tem muito líquido no corpo. Cura do servo do sumo sacerdote. Gente, cura, cura, cura. Jesus tem o poder de curar de forma milagrosa. E não se para por aí, não é só cura. Nós temos exemplo de expulsão de demônios. Existe a libertação do endemoniado em Cafarnaum. Existe a libertação do gadareno endemoniado. Existe a libertação da filha da mulher cananeia. Existe a libertação do menino lunático. Todas feitas de expulsão de demônios, exorcismos, como a gente conhece aí no popular. Jesus tinha autoridade até sobre os demônios. Tinha não, tem. Fora isso, ainda tem os milagres que se encaixam dentro de coisas que a gente vê na natureza. Não que a gente explica de forma natural, mas que a gente vê a ação divina interferindo nas leis naturais. Nós temos Jesus transformando a água em vinho. Nós temos a primeira pesca milagrosa. Ah, mas a pesca milagrosa não é bem assim o milagre. Que conversa é essa, meu irmão? Os pescadores experientes passaram a noite pescando, não pegaram nada. Jesus mandou eles jogar a rede, eles quase que viram o barco, com tanto de peixe que eles pescaram. Milagre. Jesus tem poder sobre os peixes. Acalmando a tempestade.
caminhando sobre as águas, multiplicação dos pães e dos peixes, 2 vezes ele faz isso, multiplicação de pão e peixes. A figueira amaldiçoada, que ele manda, ele amaldiçoa a figueira e a figueira não dá mais fruto. Então, irmãos, eu creio que todos vocês aqui também, eu creio em milagres. Quando eu oro para Jesus Cristo, para Jesus Cristo curar uma pessoa, eu creio que ele tem o poder de curar aquela pessoa. Eu creio. Entenda, irmãos? Ele tem o poder. Mas como nós vimos aqui no texto, a igreja bíblica, ela crê em maravilhas e sinais. Tá? Nós temos aí o exemplo também das ressurreições. Jesus, além de expulsar demônios, além de curar, além de interferir nas leis da natureza, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele fez a ressurreição de Lázaro, dias morto lá já. Outros milagres, teve a transfiguração, teve o pagamento do tributo com a moeda na boca do peixe. Quem lembra desse milagre? Que milagre interessante, né? Vai lá, pesca um peixe que lá vai ter a moeda para pagar o meu e eu tenho o tributo, né? A cura em massa de pessoas. Há vários textos nas Escrituras que Jesus cura em massa. Observem comigo. João, capítulo 20, versículo 30 ao 31. Olha só. Eu peço paciência a vocês, irmãos. Esse é um tema muito importante para a igreja hoje. Eu peço um pouco da paciência de vocês. Observe. João, capítulo 20, versículo 30 ao 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Um dos propósitos dos milagres, das maravilhas, é fazer com que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, nós tenhamos vida em seu nome. Mas João ainda fala lá no capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Nós não temos registrado na Bíblia todos os milagres de Jesus. Nós não temos registrado na Bíblia todos os feitos de Jesus. Mas os que estão lá são para que nós possamos crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E continuando. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 22, nós temos um dos apóstolos do Senhor pregando, e eles dizem assim aos israelitas, como eu disse lá no começo da pregação: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós. E como foi que Jesus foi aprovado por Deus entre o povo israelita? Como foi? Com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Eu acho interessante essa última frase, porque a gente não vê os judeus contestando isso. Eles estão teimando lá com os apóstolos muitas vezes, e os apóstolos dizem assim: rapaz, Jesus fez milagre no meio de vocês tudinho viram. Vocês não creem porque não quer crer. Mas vocês viram. Você não vê eles contestando isso. Lá os fariseus, quando Jesus fazia milagres, é muito interessante observar que eles não negavam os milagres. Eles negavam a fonte do milagre. Eles diziam que Jesus fazia milagre não era por meio de Deus, mas era por meio de Beelzebul. Olha a blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso que eles diziam. Mas não tinha como eles negar o milagre, gente. Gente, você pegar uma pessoa paralítica e aquela pessoa começar a andar, você pegar um cego de nascença e aquela pessoa começar a ver, não tem como negar isso, gente. Não tem como negar. E eles não eram tolos o suficiente para negar isso. Mas eles não criam. E por conta de não crer, eles tentavam explicar de outras maneiras. Assim como a teologia liberal, pelo fato de eles não crerem, os liberais, pelo fato de eles não crerem, eles tentam explicar de outras formas. Olha, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim, não. Isso a gente tem que entender que foi um entendimento cultural da época. As pessoas estavam suscetíveis a acreditar nesse tipo de coisa. Não. Quando a Bíblia diz que Jesus realizou o milagre, é porque ele realizou o milagre.
Não deixem isso, gente. Não abandone a sua fé no poder de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 2, nós temos o relato lá de Nicodemos, como eu deixei claro para vocês no início da mensagem. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5. E João ouvindo no cárcere, lembra João Batista? Tá? João Batista não disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E João estava preso lá, que o Herodes mandou prender ele. Aí diz assim, ó, e João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João estava preso, e talvez João estivesse esperando já a restauração da nação de Israel, mas ele estava preso. Ele falou, nossa, será que Jesus, mas por que ele não restaurou Israel ainda? Por que ele não impôs ainda o seu reino? Aí ele mandou 2 discípulos dele que estavam visitando ele lá na cadeia, vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo. Sabe qual foi a resposta de Jesus? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vides. Os cegos veem, e os coxos andam. Os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus só disse assim, é eu mesmo. Aí ele falou com outras palavras. Como estava profetizado que ele iria fazer, ele veio e fez. Mateus capítulo 15, versículo 30 a 31. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Glória ao Deus Todo-Poderoso pelos milagres, pelos sinais que Cristo realiza. Glória a Deus por isso. E chegando já ao fim, irmãos, eu quero voltar as nossas atenções para o texto que nós lemos no início da mensagem. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 43, a segunda metade desse versículo que diz assim, ó, maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tem um relato aí, para vocês verem aí, de várias maravilhas e sinais que eram feitas por meio dos apóstolos, né? Nós temos aí uma lista com dezenas de milagres que foram feitos, tá? Por meio dos apóstolos. Mas vamos ler algumas passagens. Observem comigo. Atos capítulo 2, versículo 43, como eu já vi. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E ainda tem um texto muito interessante em Atos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16. Acompanhe comigo a leitura desse texto, irmãos. Olha só como é interessante. Atos capítulo 5, versículo 12 ao 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Todos que procuravam os apóstolos eram curados por meio do poder do Espírito Santo que enchia eles. Milagres, curas, exorcismos. Irmãos, o Deus que está conosco é um Deus todo-poderoso. O Espírito Santo que habita em você, ele tem poderes infinitos. Continuando. Olha o que Estevão fazia. Estevão, lembra de Estevão? Aquele que foi apedrejado? Um dos primeiros diáconos, né? Estevão, aqui é Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 8, versículo 6 ao 8. Olha o que é que Filipe, o evangelista, fazia. Filipe,
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Paulo e Barnabé são os missionários. Atos capítulo 14, versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Atos capítulo 15, versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Atos capítulo 19, versículo 11 ao 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E aí nós temos outros versículos, Atos 28, versículo 3 ao 9, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que fala dos sinais e prodígios que eram feitos por meio do apóstolo Paulo. Gente, a Bíblia nos apresenta milagres. A igreja cristã, ela crê na Bíblia. Então, a igreja cristã, ela crê em milagres. Isso ficou claro a todos? Espero que tenha ficado claro a todos. Confie no poder de Deus. Mas tem algo muito importante que eu ainda preciso dizer a vocês sobre este assunto. Depois de já ter deixado claro que a gente crê em milagre, eu peço que vocês observem o seguinte. A Bíblia nos apresenta as diretrizes acerca dos sinais e maravilhas. A Bíblia nos apresenta essas diretrizes. A maioria dos neopentecostais e dos adeptos da confissão positiva não seguem estes padrões. Então, cuidado com o que você ouve por aí, como que se fosse sinal da parte de Deus. Cuidado. A Bíblia, ela nos ensina como que nós devemos buscar essas coisas na prática. E eu quero abrir a Bíblia aí com vocês. Como pedir? Como pedir? Irmão, eu estou querendo que Deus cure alguém, eu estou querendo que Deus faça isso. Eu preciso de um milagre da parte de Deus. Como pedir? A primeira coisa, irmãos, devemos pedir com fé. E aqui há uma diferença muito grande entre o que nós cremos e entre o que a confissão positiva crê. A confissão positiva diz que o critério para que o milagre se realize é a fé. E não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o critério é a fé. Eu estou dizendo que o modo de pedir deve ser com fé. Nós vamos ver que o critério para a realização do milagre é a vontade de Deus. Deus querendo, ele faz. Tá? O critério não é a fé. Existem milagres na Bíblia que nós não vemos as pessoas crendo em Jesus. Ah, mas tem aquelas passagens que Jesus disse que não curou em determinada localidade porque eles não tiveram fé e tal. Gente, Jesus não está dizendo que ele foi impedido no sentido de não poder fazer milagres porque a pessoa não tinha fé. Não é isso. Como é que eu sei que não é isso? O enfermo no tanque de Betesda, lá em João capítulo 5, versículo 1 ao 15, Jesus chega para ele está lá no tanque, né, próximo ao tanque, e diz que lá descia um anjo e movia as águas, e a primeira pessoa que entrava era curada, né? Então tinha vários enfermos ali e tudo. E Jesus chega para aquele enfermo, lá no tanque de Betesda, e ele pergunta se ele quer ser curado. E ele diz, mas não tem quem me leve e tal. E Jesus vai e faz o quê? Cura ele. Agora é curioso que ele pega a cama dele e anda. Jesus pega a sua cama, levanta e anda, né? Aí ele pega a cama dele e anda. E aí os líderes religiosos chegam para aquele homem e dizem assim, por que você está andando? Carregando a sua cama no sábado. Aí ele diz assim, rapaz, aquele que me curou mandou eu andar, e eu estou andando. E aí eles perguntam, quem foi que te curou? Aí sabe o que a Bíblia diz? Que ele não sabia quem era.
Aí eu te pergunto, a cura do enfermo lá no tanque de Betesda dependeu da fé dele? Dependeu única e exclusivamente da vontade de Cristo, da compaixão de Cristo por ele. Depois Cristo se apresentou a ele e ele soube quem Cristo era. Isso está lá em João, gente, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Outra situação interessante, a ressurreição do filho da viúva. Estava lá, tendo é velório que chama quando a pessoa está levando o corpo? Não, quando está levando o corpo, como é que chama? Cortejo, cortejo? Cortejo. Está levando o corpo e tal, e aquela situação, todo mundo triste e tudo, e Jesus viu aquilo. Em nenhum momento a viúva chega para Jesus e diz assim, ressuscita meu filho. Eu creio que tu tem poder de ressuscitar meu filho. Em nenhum momento a Bíblia relata isso. Jesus vê aquela situação e Jesus chega com compaixão e, rapaz, levanta. Compaixão, que era uma viúva, uma pessoa que muito provavelmente ia passar necessidades, porque o marido já não estava vivo. Né? Para a mulher, na época, era difícil arrumar emprego. Tá? Muitas vezes ela vivia de doações. E aí Jesus ressuscita aquele filho para ajudar a mãe. Compaixão, pura compaixão, Jesus ressuscita. O surdo mudo, lá em Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37, tem um surdo mudo que ele é curado por Jesus. Agora o relato bíblico é interessante, que diz que o surdo mudo, ele foi levado a Jesus. Jesus o cura. Não é que ele foi a Jesus, ele foi levado a Jesus. E Jesus o cura. Dependeu da fé dele? Dependeu da vontade de Cristo curar. Mas não. Esses charlatões que estão por aí, dizendo que estão fazendo milagres e curas e não sei o quê, aí ele ora por você. E você não é curado. Aí você vai reclamar, rapaz, eu não fui curado. Sabe o que é que ele diz? É porque você não teve fé. Porque a Bíblia diz que depende da fé. Gente, a Bíblia não diz isso, que depende da fé. A Bíblia não diz isso. Existem momentos em que Jesus critica a incredulidade de algumas pessoas. Mas ele não diz que depende como critério final a fé. Mas a fé é necessária. Tá? Em que sentido a fé é necessária? Porque Deus quer que você peça com fé. Nós cristãos devemos pedir com fé, sabendo que ele tem o poder de realizar. Eu vou ler só uma passagem com vocês, Tiago, capítulo 5. Versículo 14 ao versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que é que Tiago fala para a igreja. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé. Em vários momentos, quando as pessoas chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, me cura, Senhor, faz um milagre. Aí o que Jesus olha para ele e diz o quê? A tua fé te salvou. Não é que a fé é que tem o poder de fazer aquilo. É que Deus se agrada quando você tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa que é importante, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 21. 1 João, capítulo 3, versículo 21. Além da fé, é importante que a gente tenha algo também muito importante. E só lembrando, gente, eu não estou falando do critério para que o milagre se realize. Não é isso. Eu estou falando que nós, como cristãos, quando formos orar por um milagre, por um irmão que está enfermo, por algo, por uma bênção divina, nós temos que orar com fé. É isso que eu estou dizendo. E o texto bíblico, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 21, vai dizer algo muito interessante. Observem comigo. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista.
E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. O que é que ele está dizendo aqui? Além da fé, nós, quando chegamos na presença de Deus, nós chegamos com confiança quando nós obedecemos a Ele. Lembra de um filho com o pai? Quando o filho desobedece o pai, como é que o filho chega para pedir alguma coisa pro pai? Às vezes nem chega, né? Ixi, mas eu vacilei, não vou pedir não. Não é isso? Mas quando o filho é obediente, ele chega com confiança na presença do pai. Opa, pai, me ajuda aí, me dá uma mesada aí, me ajuda nisso aqui. Compra aquele presente para mim. É isso que João está falando. O que o João está falando, gente, não é que se você for obediente, você vai receber e ponto final. Não é isso. Com Deus não se faz barganha. Não é isso. O que ele está falando é que a nossa atitude como cristãos é pedir com fé e sermos obedientes. Tiago fala a oração com fé e João está falando aqui que se formos obedientes a Deus, nós chegamos com confiança na presença dele. Agora, não confunda confiança com merecimento. Tá? Lembra disso. Não confunda confiança com merecimento. Exemplo. Quando você trabalha, você merece o seu salário, não é isso? Quando você trabalha bem, você merece algo a mais do que o seu salário? Merece? Será que se você fizer 10 vezes mais o que a empresa lhe pede para fazer, ela vai lhe pagar 10 vezes mais? Não. Então você ser obediente não é a mesma coisa que ser merecedor. Porque quando você merece, a empresa é obrigada a lhe dar. No sentido de que se você merece, Deus vai lhe dar, porque ele é justo. Mas confiança significa apenas que Cristo morreu pelos meus pecados, e pelo fato de que Cristo ter cobrido os meus pecados, e hoje eu andar nos caminhos de Deus, sendo obediente ao que Deus manda, eu posso chegar na presença de Deus com confiança. É só isso. Isso não significa que se você fizer, se eu der esmola, Deus vai fazer milagres na minha vida. Se eu der dinheiro, Deus vai fazer milagres na minha vida. Se eu der dízimo, Deus vai fazer milagres na minha vida. Não existe esse tipo de promessa na Bíblia. Você faz essas coisas, ajudar os pobres, ofertar na obra missionária e tudo mais, você faz essas coisas porque isso agrada a Deus, mas você não faz essas coisas como barganha. Lembre-se disso. Deus não é menino. E agora vem o critério. Nós vimos como nós devemos pedir. Como é que a gente deve pedir? Com fé e obediência. Mas qual é o critério que Deus usa para nos dar aquela bênção? Qual é o critério? O que é que diz se Deus vai lhe dar a bênção ou não? Vamos supor que você está orando por um transporte. Deus, eu preciso de um carro, me ajuda, me dá as condições de comprar um carro. Você ora com fé, você é obediente a Deus, você pode orar por isso. Não tem problema você orar por isso. Não há problema. Tá? Agora, Deus é obrigado a lhe dar? Não. Ele não é obrigado a lhe dar. Porque o critério, se ele vai lhe dar ou não, é a vontade dele. E aqui nós aprendemos algo muito interessante. Ainda em 1 João, capítulo 5, olha só o que é que ele fala. 1 João, capítulo 5. Isso aqui, o pessoal da confissão positiva, neopentecostal, eu acho que eles não têm essa parte aqui na Bíblia deles, não. Porque eu já vi deles querendo chegar a dizer que exige de Deus. Eu tenho direito, eu determino que você me dê isso, eu determino que aconteça isso. Gente, tu não está falando com um ser humano, não. Tu está falando com o Criador do universo. Deus é tão benigno, tão paciente, que não manda fogo do céu e fulmina aquelas pessoas. Porque é uma arrogância tão grande que eles se acham mais do que Deus. Eu acho que eles não tem esse versículo aqui na Bíblia, não. Olha só o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa
segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Olha a confiança. Se nós pedirmos a Deus segundo a vontade dele, ele vai nos dar. É isso. Qual é o critério para a sua oração ser respondida de forma positiva? Gente, todas as orações são respondidas, tá? Lembre-se disso. Todas as orações são respondidas. Mas às vezes ele diz não. Entendeu? Às vezes ele diz calma. E às vezes ele diz, tá aqui, ó. Mas é de acordo com a vontade dele. Não, mas a Bíblia diz em tal canto que ele tem que dar, que não sei o quê. Gente, olhe para o exemplo de Jesus. Para aqueles que ainda pensam que a fé é o critério para receber alguma coisa, eu faço a seguinte pergunta. Jesus tinha fé? Gente, Jesus ele é o autor e o consumador da fé, como diz Hebreus. E Jesus chega para o Pai lá no Getsemane. E como é que ele ora? Ele ora assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E ele termina dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha como nós cristãos devemos orar. A vontade de Deus. Como é que Jesus nos ensina a orar? Lembra? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se orarmos de acordo com a vontade dele, ele realizará. Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer o seguinte. Tiago, capítulo 4, versículo 3, olha só. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Um dos motivos de Deus dizer assim, não dou, é porque você está pedindo para você. Você não está pedindo para a glória de Deus. Você não está pedindo ser de acordo com a vontade de Deus. Você não está pedindo para a obra de Deus. Você está pedindo para você. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedir mal, não sabe pedir. Lembre-se disso. E para finalizar, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 9, nós temos um momento muito especial na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando do seu apostolado, está falando do seu ministério. E ele diz o seguinte, que aconteceu algo na vida dele que o ajudou a não ficar ensoberbecido, a não se achar, olha, eu sou o apóstolo aos gentios, então eu sou o máximo. Então ele deixa claro que Deus fez algo na vida dele para deixar ele humilde. Ele diz que o mensageiro de Satanás o estava ali o incomodando. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9. E ele diz que ele orou 3 vezes para que Deus o retirasse. Sabe qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus não fez da forma como Paulo queria, mas Deus fez da forma como Deus queria. Então, irmãos, entendam isso. Cremos em milagres? Sim, cremos. Mas os milagres acontecem conforme a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor. Tanto para a glória dele, como para o seu bem-estar também. Ele sabe o que é melhor. Às vezes as nossas orações não são respondidas. Por quê? Porque não é o melhor caminho. Às vezes nós oramos para que uma pessoa saia de um leito de hospital e às vezes aquela pessoa não sai. Porque é de acordo com a vontade dele. Ah, Deus quer que aquela pessoa sofra? Não, não é isso. É que ele sabe todas as coisas. Ele que guia toda a história. Ele sabe quem tem que morrer, quem tem que viver. É ele que decide. Muitas vezes nós não entendemos como algo terrível pode acontecer com um semelhante nosso. E a gente orou, a gente clamou, a gente pediu a Deus que não acontecesse. Mas aconteceu. Por quê? Porque Deus é soberano. Não é a minha fé que determina o que Deus vai fazer, não.
é a vontade dele. E isso me ensina, assim como ensina o apóstolo Paulo, a ser humilde. Senhor, não sou eu que guio a minha vida, é o Senhor que guia a minha vida. Não sou eu que sou dono dos meus próprios afazeres, é o Senhor que é o dono de tudo que eu faço. É o meu guia, é o meu sustentador. Muitas vezes acontece como aconteceu com o apóstolo Paulo em um determinado momento, em que ele quis ir por uma direção e o Espírito Santo falou com ele, opa, por aí não, você vai por ali. Ó. E nós devemos agir como Paulo. Às vezes Deus diz não. Às vezes a gente ora, Senhor, abre essa porta de emprego, abre uma melhoria para mim, abre isso, aquilo outro. E às vezes o Senhor vai lá e fecha, não é por aí que eu quero que você vá. E por mais que a gente não entenda, a gente tem fé. E a gente sabe que ele faz o certo. E a gente coloca o nosso joelho no chão e a gente diz, Senhor, o Senhor sabe. Eu queria isso, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes a gente não entende. A gente pede, Senhor, ajuda-nos a entender. Mas tenha fé. Você entendendo ou não, você conseguindo explicar das maneiras naturais ou não, Deus está no controle. E Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Aquele mesmo Deus que te salvou lá do inferno, da condenação eterna, é o mesmo Deus que te guia a cada dia. É o mesmo Deus ao qual você pode orar e pedir por uma intercessão, por um milagre, por uma ação divina. Ore, não tenha medo de orar por isso. Não tenha. Agora, para quebrar esse clima tenso do final da nossa mensagem, eu vou dar só um exemplo. Cuidado com o que você vai pedir também, tá? Muita gente, eu quero olhos espirituais, eu quero ver o sobrenatural. Você consegue ver o sobrenatural? Você tem coragem para isso? Eu tive um amigo que é um estudioso da palavra de Deus e, assim como eu, é um sensacionista. Ele crê que os dons cumpriram seus propósitos e tudo. E ele orou a Deus durante muito tempo, ele estava abalado na fé dele, ele estava muito triste, pensando em abandonar o ministério, pensando em abandonar a caminhada cristã. E ele, em um determinado momento, ele orou. E ele foi, se ajoelhou no seu quarto, as portas fechadas. Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor me mostre que o Senhor está aqui comigo. Eu preciso ver. E no caso dele aconteceu algo muito interessante. Uma luz muito forte começou a aparecer naquele quarto. E imediatamente ele começou a orar, Senhor, tá bom, tá bom. O Senhor já me provou, tá bom, não, tá bom. Gente, Deus é real, milagres existem. O mundo não é só físico, não. Amém?